Em primeiro lugar, eu quero reafirmar o que já disse ontem aqui em oração, da nossa alegria de poder estar aqui e passar esses dias com os irmãos. Não é nada confortável em relação aos aspectos terrenos, mas é extremamente confortável e revigorante estar com irmãos sinceros. Logo depois daquele evento lá no Rio, acho que todos devem saber que o pessoal conheceu um grupo de pessoas que se dizem cristãos, mas negam a divindade eterna de Cristo. Aquele grupo que ensinava que Jesus só se tornou Deus após a ressurreição. Aquilo realmente me incomodou muito naquela época. E logo depois daquilo, era uma heresia a mais. O que leva os irmãos que a gente caminha há tantos anos, a se deixar envolver, a ouvir um negócio desse e não reagir imediatamente? Não tem resposta. Mas então, o que poderia evitar que nós todos pudéssemos vir a cair nesse excesso de heresias, o nome é esse mesmo, que vem ou sendo heresias novas criadas, ou as antigas que são reapresentadas. Alguns fazem pequenas modificações para trazer. Aí eu, meditando nisso, eu fui me lembrando que o Novo Testamento tem várias passagens em que os apóstolos estavam contra isso. Paulo cita na carta a Timóteo 2 homens, Himeneu e Fileto, que ensinavam que a ressurreição já havia acontecido. E Paulo fala que as palavras deles corroíam como gangrena. Na versão mais nova diz câncer, corroem como câncer. Mas a versão mais antiga, elas corroíam como gangrena, que vai destruindo. Heresia, a palavra, já que você ontem abusou da palavra grega, né? Então vamos lá. Vem de airesis. E o significado principal é divisão. É escolha. O sujeito tem duas verdades que parecem contrapostas. Parece que uma coisa é diferente da outra. Por exemplo, há um só Deus. Se chama verdade. Não é uma verdade? Esse é Deus que revela em 3 pessoas. É verdade? São duas verdades. O sujeito, por não poder compreender isso, ele escolhe uma verdade. E aí ele distorce a outra. Isso é heresia, é escolha. A pessoa voluntariamente decide aceitar uma verdade e mudar a outra para se adaptar à compreensão dele. Muito bem. Já naquela ocasião, eu lembro que eu fiz uma pergunta para os irmãos, retórica, né? Porque parecia que as pessoas não estavam conhecendo Jesus, o seu Salvador. Aí eu perguntei, mas não conheceria o salvo, aquele que salvou? E nessas minhas meditações, esse pensamento vai se agravando. Não conheceriam os salvos? Não apenas a pessoa da salvação, mas o Deus que os salvou? Então, de que maneira nós podemos estar guardados da maior parte das heresias que têm se difundido atualmente? E são muitas. Nas minhas meditações eu entendi que só conhecendo a Deus. E o único meio de conhecermos a Deus é aceitarmos, recebermos a revelação que Ele faz de si mesmo. Deus é aquilo que Ele diz que é. Sobre as heresias, só para posicionar os irmãos, as coisas que a gente tem suportado por aí, né? Uma era essa de dizerem que Jesus não foi Deus eternamente. Irmãos, tudo que Deus é, você fica perguntando ali, Deus é bom? Ele é bom eternamente. Tudo que Deus é, Ele é eternamente, então Ele não seria Deus. Se Jesus não é Deus eternamente, Ele não é Deus nunca. Se Deus não é amor eternamente, Ele não é amor. Tudo que Deus é. O que Deus é? Para você, o que Deus é, Manuela?
Então ele é tudo eternamente. Mas isso é um pouco de panteísmo. Mas é verdade, tudo foi criado por ele. Então temos essa. Uma outra que retornou com muita força, do preterismo, que ensina que Cristo já voltou, e aí a doutrina de Trump me deu esse leto. Porque se Cristo voltou, é por toda ressurreição. É simultâneo. E se Cristo voltou e a ressurreição já ocorreu, o que nós estamos fazendo aqui? Estamos perdidos. Mas nós não estamos perdidos. E uma outra ainda mais comum, uma coisa que está se agigantando, e aí é uma coleção de heresias. Há um grupo oriundo um negócio chamado Crescendo em Gracia. Um homem chamado José Luiz Miranda, já morreu. Ele se intitulava Cristo Hombre e dizia que não ia morrer. Morreu. E agora quem é o Cristo Hombre é a mulher dele, porque o Espírito ele voltou e entrou na esposa dele. Você vê o excesso, né? Esse pessoal ensina, ou quase que eu falo irmão, não são irmãos. Eles ensinam que ceia, batismo, são coisas da velha aliança. Você pode dizer que eles para mostrar, eles não tem um versículo que diga isso, mas eles insistem. Eles também são adeptos de uma doutrina chamada marcionismo, Márcio de Cartago, do primeiro século, que dizia que só as epístolas de Paulo são reveladas por Deus, são canônicas. Que os demais apóstolos eram todos judaizantes. E por isso eles não aceitam os evangelhos, não aceitam Atos, colocam Hebreus como se fosse carta de Paulo, embora a gente não saiba se é. E ainda assim causam muitos conflitos. Irmãos, tem um grupo grande de irmãos que eu conheço desde 92 a 31 anos. E todos os irmãos, unanimemente desse grupo, se desviaram para essa crença. O que nesses anos todos, esses irmãos se reuniam-se em nome do Senhor Jesus, em nome quer dizer sob a autoridade, reuniam-se na autoridade de Cristo, e o Senhor agregava a eles aqueles que haveriam de se salvar. O que eles não viram para agora receber esse conjunto de doutrinas? Bom, repito, eu entendo que o único meio de nós nos livrarmos de tudo isso que é ensinado, o primeiro grande passo é conhecer Deus, que nos salvou, que nos criou, que nos predestinou, que tem cuidado de nós. Por isso que eu preparei para esses dias alguma coisa a falar nisso. Não que eu conheça a Deus, ainda tento, embora seja conhecido, mas ainda busco conhecê-lo. Mas dentro dessas revelações que a palavra de Deus nos oferece, selecionei alguns textos para que a gente possa ponderar a respeito e juntos estender um pouco mais, ou se não isso, né, se não estender um pouco mais nosso conhecimento, alicerçar aquilo que já temos do Senhor. Lá no passado, quando menino, minha mãe era filha de portugueses, então obviamente católica, tinha aquele montão de imagens de santos espalhados, né, em porta-retrato, tudo quanto é lugar da casa. Eu lembro que uma vez eu perguntei, quem é esse aqui? Ah, esse é Deus. Aí completou, foi Ele quem criou todas as coisas, Ele quem criou as pessoas. E na minha mente infantil eu perguntei, Ele criou todas as pessoas, foi. E quem criou Deus? Fiquei sem resposta, né? Hoje eu acho que já temos uma resposta sobre isso. Deus é eterno, Ele é incriado. Vamos então examinar a palavra e ver algumas revelações que Deus faz de si mesmo, para dar princípio a essa palavra. Primeiro em Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2.
A primeira revelação que nós temos acerca de Deus no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A princípio, a primeira revelação que nós vemos é que todas as coisas foram criadas por Deus. Mas antes de falar que criou Deus os céus e a terra, a primeira revelação que eu vejo é a existência divina. Porque as coisas só foram criadas porque Deus as criou. Então, antes de haver qualquer criação, havia Deus. Não houvesse Deus e nada do que foi criado teria sido criado. Por isso, irmãos, a primeira revelação que eu vejo é a existência eterna divina. E em seguida, criou Deus os céus e a terra. Temos também aqui a afirmação de uma outra pessoa. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Para os judeus, toda vez que aparecia o Espírito de Deus, eles sabiam que não era na mente deles, que não era uma pessoa divina, que não era Deus, que nós chamamos de Pai, para eles Yahvé, para nós também Yahvé, né? Eles sabiam que não era essa pessoa. Para eles, Deus estava enviando o seu Espírito para fazer alguma coisa que Deus mandasse. É como se o Espírito fosse algo que saísse de Deus, realizasse uma obra e voltasse para Deus. Era a ideia geral do judeu. Mas nós vamos ver no Novo Testamento uma mudança dessa visão. João, capítulo 1, versículos 1 a 3. No princípio, era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. O Verbo é Deus. O Verbo está com Deus. Então é Deus com Deus. Se o Verbo é Deus, diz aqui, o Verbo é Deus, o Verbo é Deus. O Verbo estava... Então agora, o que o Verbo é? Vamos chamar o Verbo pelo que ele é. O Verbo é Deus. No princípio, era Deus. E Deus estava... Irmãos, é só perguntar o texto e deixar ele falar. Esse Deus que encarnou-se já era o Verbo. Deus com Deus. Eternamente Deus. Porque tudo que Deus é, não podemos nunca esquecer isso. Ele é eternamente, obrigado. Se Deus é algo, irmãos, Ele é eternamente esse algo. Porque Deus é imutável. Não é como nós, que vamos crescendo, que vamos aprendendo, que vamos sendo transformados, que temos uma opinião hoje, amanhã temos outra opinião. Deus é imutável. Ele tem todos os conceitos desde a eternidade. Como que ele pode deixar de ser ou passar a ser alguma coisa? Como que ele pode adquirir conhecimento? Ele é o próprio conhecimento. Como que ele poderia adquirir sabedoria? Ele é sabedoria. Colossenses capítulo 1, versículo 10, uma outra revelação neotestamentária, ontem trazida pelo Fábio. Colossenses. Ah, claro. Não temos pressa, Pedro. Fique tranquilo. Capítulo 1, versículo 10.
Versículo 10. Por que, irmãos, devemos aprender acerca dessas coisas? Porque devemos aprender acerca das três expressões ontem da Trindade que o irmão Fábio nos mostrou. Aliás, como eu disse ontem, né, confirmando que essa é a mensagem para os nossos dias. Para que a gente possa aprender a viver na dependência de Deus, mas de verdade. Porque eu, por exemplo, sempre vou falar dependência, estou sempre tentando achar uma solução para o meu problema. Eu voluntariamente tive um problema e eu desesperadamente busco uma solução. Quando bastava desde o começo descansar no Senhor. Não ia ter problema e se tivesse ele resolvia. Como resolve? Colossenses capítulo 1, versículo 10, fala por que a gente deve aprender. Paulo está dando graças aos irmãos e fala de uma oração, vamos ler também o 9, né? Por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, há alguns objetivos aqui expostos pelo qual precisamos conhecer a Deus. Precisamos ter entendimento espiritual, foi dito no versículo anterior, porque sem esse, vamos juntar um monte de teoria sobre Deus. E as teorias exigem explicação. Né? A gente fala sobre força da gravidade. Isso exige uma explicação. Mas alguém aqui pode, sinceramente, explicar? A gente fala que tem um sol sobre nossas cabeças, né? E que ele não apenas ilumina, mas aquece. A gente crê nisso. Mas como é que ele faz isso, irmão? A gente sabe explicar? A gente vai falar que existe um Deus que governa todas as coisas. E nós cremos. Mas não podemos explicar como ele governa todas as coisas. Olha como que ele governa todas as coisas e hoje é um grupo grande de pessoas, ano a ano, saindo para festejar coisas tão depravadas, carnalidade humana, e Deus não nos impede. Qualquer governante terreno impediria. Uma lei está proibido. Como é que nós podemos entender a forma que Deus nos governa? A princípio, Ele governa aqueles que se sujeitam às suas leis, aqueles que se submetem à sua vontade. São esses os seus súditos, são esses os seus seguidores. E é para esses que Ele está preparando um reino. Bom, então, irmãos, esse conjunto eu falei só coisas por alto, porque não nos interessa aprender heresias. Alguns falam que tem que estudar a doutrina do Testemunha de Jeová para conseguir refutá-lo quando eles baterem na porta. Mas não precisa, irmão. Jesus falou, errais por não conhecer as Escrituras. Ninguém erra por não conhecer Testemunha de Jeová, o arianismo, ou por não conhecer o modalismo, ou qualquer outra coisa, porque não conhece o Espírito. Ninguém erra por isso. Nós erramos por não conhecer as Escrituras. São elas que falam de Cristo, Deus. Se conhecessem verdadeiramente, teriam visto Deus. E eu acho que a gente vai encontrar aqui algumas passagens que vão mostrar Ele no Antigo Testamento. Mas, por outro lado, por que Deus não deu uma revelação clara aos judeus acerca da sua condição triuna?
Porque de algum modo isso está subentendido. Por exemplo, nós lemos aqui, no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus ali é Elohim. E Elohim é uma palavra plural. Eu até, falando isso, me lembrando aqui do... Não está aqui, mas talvez um dia ele ouça essa palavra. O irmão Rodrigo de Nilópolis. Ele facilitou muito minha vida quando, num dos nossos primeiros encontros, me deu essa Bíblia aqui, ó, de presente. E aqui tem algumas palavras, as palavras mais importantes, assinaladas. E a gente vai lá no final e diz o seu sentido na língua original. O sentido primário e os sentidos em que ela se aplica. E aí eu tinha visto que Elohim é Deus no plural. Mas para o judeu, Deus é um só. Para nós também Deus é um só. Então por que escreveu no plural? Por que não escreveu Eli? Por que escreveu Elohim? Porque Deus queria dar um indício de quem ele era. É óbvio que a palavra Elohim, por ser do plural, ela sozinha, ela não define, ela não é conclusiva acerca da triunidade de Deus. Até porque não fala que são três, é plural. Pode ser 2, 3, 4, 5. Então ela não é conclusiva, mas é um indício. Bom, eu comecei a falar sobre algumas coisas que a gente sabe que existem, crê que é real, mas não tem uma plena compreensão. Isso é porque muitas vezes as pessoas não compreendem a doutrina da Trindade. E alguns falam que é um mistério. E porque alguns citam como sendo um mistério, apenas assim, aqueles que se opõem usam isso. Dizem que é tão misterioso que nem vocês conseguem entender. E nos acusam de estarmos distorcendo uma realidade, que são as três pessoas que são Deus. Então a gente precisa esclarecer primeiro que mistério na Bíblia não é enigma. Né? O enigma é algo que você tem que decifrar, você tem que buscar dentro dali do que é apresentado as soluções para resolver. Isso é um enigma. Mistério não. Mistério é uma realidade que está oculta até que Deus o queira revelar. E Ele não revela suas verdades a qualquer pessoa. A palavra diz que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Então, para quem são os mistérios de Deus? Para aqueles que o temem. E em seguida vem uma garantia. E Ele, o Senhor, lhes revelará os seus segredos, o seu mistério. Então nós não precisamos ficar tentando decifrar e entender algo que a princípio não compreendemos. Citei o sol, não citei? Podemos explicar o sol? Luz. Ontem tinha essa lâmpada aqui e aquela lá, 2 lâmpadas. Nós tínhamos aqui ontem à noite 2 lâmpadas acesas. Muito bem, eram 2 lâmpadas. Quantas luzes iluminavam aqui esse salão? Uma só. Mas nós tínhamos 2 lâmpadas. Eu não estou usando isso, irmão, olha só. Eu não estou usando isso como exemplo de Deus, por favor, tá? Há muitos exemplos absurdos que nos são trazidos aí. Isso não é um exemplo. Isso é só para mostrar que existem coisas que nós acreditamos, mas não entendemos. Ou se entendemos em nosso ser e não somos capazes de explicar. Isso não faz com que seja uma verdade menor ou que deixe de ser verdade. Tudo bem que a luz era um pouco tênue, mas era luz. Como outrora, no Antigo Testamento, a luz que os profetas tinham era uma luz tênue, que iluminava apenas o caminho pelo qual eles deviam aceitar ser conduzidos, até que brilhasse o sol da justiça e iluminasse claramente a todos os homens e a revelação de Deus se completasse como nós temos hoje. Por que não teríamos isso? Se podemos crer naquela luzinha de ontem, se podemos crer que há um sol hoje oculto sob as nuvens, como não podemos crer naquilo que é a verdade? Porque a palavra de Deus é a verdade.
Por que não poderíamos ter naquilo que a verdade nos apresenta apenas porque não sabemos explicar? E por não saber explicar também, eu já deveria ter falado há mais tempo, mas me lembrei agora, eu não pretendo fazer os irmãos compreenderem a Trindade. De maneira nenhuma. Eu até separei um texto de um irmão, o irmão John Wesley, em um sermão em 1700 e pouco. E ele está falando, não é dele, não, ele falou de um outro irmão que eu procurei, mas não achei ele. Olha, era um irmão lá do convívio deles, porque nem famoso é. E esse irmão falando sobre os pregadores que tentam explicar a Trindade com um monte de alegorias. Vamos lá. Diz o seguinte: todos aqueles que se esforçaram para explicar a Trindade perderam completamente a sua direção. Acima de todas as outras pessoas, eles danificaram a causa que pretendiam promover, tendo recebido apenas, como diz Jó, em Jó 38:2, quem é esse que obscurece o conselho com palavras sem entendimento? Então, irmãos, eu não estou tentando explicar. O meu objetivo é mostrar aos irmãos os textos que confirmam isso que a gente crê. E como isso se desenvolveu ao longo da trajetória da igreja. Sobre essas alegorias ruins que as pessoas fazem, são ruins mesmo. Eu vou citar duas aqui. Tem gente que fala que é como ovo. Casca, gema e clara. Mas é um absurdo, porque cada uma das pessoas da Trindade é plenamente Deus. O Filho não é um terço de Deus. São terços, é um terço. Não! O Filho é plenamente Deus. O Pai é um terço de Deus? Não, o Pai é plenamente Deus. O Espírito Santo é um terço de Deus? Não, o Espírito Santo é plenamente Deus. Cada uma das pessoas é Deus. Mas a caixa é ovo? A gema é ovo? Nenhum deles, irmão. Eles são um elemento daquele corpo. Tem uma outra alegoria muito ruim, que infelizmente alguns irmãos que creem na Trindade usam, e usam equivocadamente, porque ela é na verdade, deveria ser uma ilustração unicista. Eles falam que Deus é como a água. E aí temos a água em estado sólido, líquido e gasoso. Mas, irmãos, embora cada uma dessas formas, desses modos da água, seja água, são apenas modos. São apenas formas pelos quais a água é encontrada na natureza. Deus não é assim. Deus são três pessoas e cada uma dessas pessoas plenamente Deus. Então são só duas alegorias ruins, mas comuns, para mostrar como que aqueles que pretendem defender a Trindade acabam por danificar e criar argumentação para esses que combatem. Tem outras coisas que nós temos e não podemos explicar, né? Nós falamos sobre a ressurreição dos mortos. Nós temos, irmão. Se nós não crêssemos na ressurreição dos mortos, na volta do Senhor em glória e na ressurreição dos mortos, nós não teríamos nenhuma esperança. No entanto, nós não sabemos explicar como se dará isso. Diz que o mar dará seus mortos. Aqueles que foram naufrágio e que foram devorados por tubarões, por exemplo, decompostos no interior do tubarão. Como se dará a ressurreição deles? Uma vez passando com um irmão em frente a um cemitério, e o irmão falou assim: "Oh, meu Deus, eu fico... Você quer, mano? Irmã, é que eu passo aqui, eu não consigo imaginar. Algumas sepulturas estão aí há séculos. Nós sepultaram 30, 40 pessoas, e tira o corpo, bota outro, bota outro. A Bíblia fala que todos vão de ressuscitar.
quer bons, quer maus. Como pode se dar isso? Irmão, você crê? Eu creio. Não tenta explicar, irmão. Irmão, nós não fomos chamados a entender, a compreender. A fé é entender, irmão. A fé é um firme fundamento de quê? Das coisas que se crê. E a certeza daquelas que se espera. Onde é que está a compreensão disso? Quem está preocupado com compreensão? Fé não é ciência. A fé é desenvolvida pelo Espírito Santo em nós. E ai de nós não fosse o Espírito Santo, irmão. Porque estaríamos no mundo como os demais. Em trevas. Vivendo para o pecado, sem honrar o nosso Deus. Sem reconhecer a sua divindade. Sem reconhecer a natureza, a criação onde nós estamos colocados como obra máxima, fora de si. Porque para falar de Deus, a gente falou sobre a eternidade, então, o que lemos em Gênesis capítulo 1, né? Se ele pôde criar é porque ele já existia. Então há um conceito filosófico, mas um conceito em que antes da criação, tudo que existia era Deus, Deus era tudo. Não havia nada além do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em plena e eterna harmonia. Pai e Filho se amando, o Espírito, o elo desse amor. Um vivendo em função do outro e para o outro. O objetivo de uma pessoa da Trindade é agradar a outra pessoa da Trindade. É promover a outra pessoa da Trindade. E nessa vida de amor, um momento, não se pode nem falar um dia, porque não havia o dia, mas havia um momento lá na eternidade, que também não havia tempo. Tudo que havia era Deus. Então Deus decide criar algo fora de si mesmo. Criar algo que não é Deus. Isso é que nós começamos a ver aqui em Gênesis. Deus, em seu plano amor, ele precisa amar, porque ele é eternamente amor. E esse amor transborda e agora ele quer criar algo para amar. Por isso, irmão, Deus é amor. Por isso, irmão, Deus nos ama. Ele nos criou para nos amar. Nesse momento é que nós surgimos, irmãos. A partir daí, existe algo fora de Deus. Bom, já esclarecemos que a Bíblia não exige de maneira nenhuma que a gente entenda. O que a Bíblia exige é que a gente creia. Vocês sabem sobre a glória de Deus, o que a Bíblia diz? Lembra do funeral de Lázaro? Lá já estava enterrado, né? E Jesus falou para Marta, se conheceis como é que se dá a ressurreição dos mortos, ele falou isso? Não. A condição para ver a glória de Deus é qual, Valério? Se creres, verás a glória de Deus. Uma outra ocasião, Jesus falando acerca de si mesmo, quem ele é, que ele é Deus, e alguns argumentavam, então ele fala, pelas obras sabereis se eu sou quem eu digo ser. Ou seja, um aspecto, pelas obras que ele realiza, nós sabemos que ele é Deus. E outro aspecto, aquele que se sujeita a ele e que realiza as obras dele, passa a discernir que ele é Deus. E só podemos fazer isso crendo, irmãos. É necessário fé para isso. Bom, aquela ideia do Antigo Testamento de que Deus é um só, ela é verdadeira.
Só há um Deus, daqui a pouco nós vamos ver os pressupostos bíblicos que mostram que há um só Deus, que é para ninguém amanhã ou depois nos acusar de ser triteísta, né? Nós não somos triteístas, nós não cremos em 3 deuses, nós estamos em um Deus. Nós vamos ver esses pressupostos. Mas existe um versículo na Bíblia, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 João, capítulo 5, versículo 7, que não está mais em todas as Bíblias. E que nas que ainda incluem, eles colocam entre colchetes. João, capítulo 5, versículo 7. As citações entre colchetes é porque não se encontram em todos os manuscritos. Então há 2 hipóteses, uma das 2 é certa. Ou alguém por acaso fez um acréscimo e os que fizeram depois continuaram copiando, crendo que era original, ou algum copista omitiu, esqueceu por algum motivo, deixou de copiar. A sua não tem 1 João 5,7? Não tem colchete? Então já foi excluído o texto. Começando pelo versículo 6, então. Vamos ler o 6. Tenta acompanhar, Pedro. Fala pra gente o que falta, tá? Luta mente. Se faltar alguma coisa, levanta a mãozinha aí pra gente saber o que falta. O assunto aqui João está autenticando as credenciais de como se precisasse, né? Autenticando as credenciais de Cristo. Por que ele é Deus? Esse é aquele que veio por meio da água e sangue. Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois 3 há que dão testemunho no céu. E aí esse no céu é que está omitido em muitas vidas. Pois 3 há que dá testemunho no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. E 3 são os que testificam na terra. E aí volta ao texto que está agora na maioria das Bíblias, que é o testemunho na terra, o Espírito, a água e o sangue, e os 3 são unânimes no mesmo propósito. Irmãos, eu tenho 3 motivos que eu considero bons para ter que esse texto que foi omitido, que 3 dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito. É um texto legítimo. Um, porque a Palavra de Deus nos mostra isso. Outro, porque ele está nos manuscritos mais antigos. O texto Recépticos contém essa passagem. Ela foi entrando no texto crítico. É o texto mais recente. E é crítico por isso mesmo, porque faz uma crítica textual aos textos mais antigos. Então, porque não consta de todos, decidiram no texto crítico excluir ou assinalar a passagem. Mas ela consta nos mais antigos. E ela consta, de um modo geral, na Palavra de Deus. Essa é uma das razões pela qual eu creio. A outra razão é que uma grande parte de escritores do primeiro século, do ano primeiro século após a igreja, entre 200 e 300, século 3 para nós, eles citaram esse texto. Então, se alguns falam que ele foi incluído para favorecer o catolicismo, eu digo que não. Porque no ano 200 não tinha catolicismo romano. E esse texto já era citado. E uma terceira razão, aí sim envolve o catolicismo. Eu espero que na próxima mensagem a gente vai falar sobre isso. O não Papa, Imperador Constâncio, que foi quem
o sucessor de... Não, o imperador de Constantino. Constantino foi o que se converteu e surgiu o catolicismo romano. Mas o imperador Constâncio, que foi o seguinte a ele, imperou no ano 350, por menos de uma década. Ele era modalista, hoje unicista. Ele cria que Deus era uma só pessoa que se expressava de 3 modos diferentes. Por que não pode ter sido ele a ser retirado, então? Já que querem acusar os católicos de colocar, por que não foram os católicos que o metiram? Então, irmãos, primeiro, está nas transcrições mais antigas. Segundo, é citado pelos historiadores do primeiro e do segundo século. Terceiro, ele foi extraído justamente a partir do ano 350. E isso é reafirmado quando nós falarmos sobre Atanásio, que sofreu no espaço de 15 anos, 5 exílios. E Atanásio defendia a Trindade. No momento em que tentavam fazer um acordo para que mantivesse a unidade. A unidade é espiritual, a unidade não é a unidade. Nós somos unânimes naquilo que é fundamental. Mas alguns, para preservar essa unanimidade, queriam alterar o credo niceno-constantinopolitano, e Atanásio foi radicalmente contrário, por isso ele sofreu várias excomunhões do catolicismo, foi expulso do seu país, mas perseverou, irmão. Ele cria realmente que Jesus é Deus, e ele sustentou isso até o fim. Por isso é mais um incentivo para nós, para manter a nossa fé até o fim, porque nós cremos em Deus. Jesus é Deus. Nós temos o Espírito Santo, irmão. O Espírito Santo é Deus. Nós cremos no Pai que enviou o Filho. O Pai é Deus. Bom, dito isso, vamos agora dar um passeio pelas Escrituras. Eu queria ver com os irmãos vamos achar aqui onde eu anotei os versículos. Primeiro vamos falar sobre a unidade. Deus se revelou em unidade nas Escrituras. Deus é um. O primeiro texto que nós já lemos, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Embora seja plural, fala de Deus, e Elohim passa a ser, a partir daí, uma palavra que designa um dos nomes de Deus. Mas temos um outro. Para o judeu, talvez o mais importante, tanto que foi citado por Jesus quando perguntaram a ele quando era o grande mandamento. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Levítico é lei e Deuteronômio é de novo a lei, reafirmação da lei. Capítulo 6, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o coração, toda a tua alma e toda a tua força. E esse foi o texto citado por Jesus quando perguntaram a ele qual era o maior mandamento. Então, esse texto afirma que Deus... Quantos deuses são? O Senhor é o único Deus. Outra passagem está em Deuteronômio ainda, capítulo 32, versículo 39.
É um cântico de Moisés. Ele está glorificando a Deus por toda a sua obra de ter tirado o povo do Egito, né? Mostrando como Deus os conduziu. Não foi na dependência de outros deuses como os demais reinos ao redor tinham. Aliás, talvez seja essa uma das causas para que a revelação de Deus aqui fosse tão firmemente como um Deus único. Porque, na verdade, ele é o único Deus, não há outro. Então ele tem que se reafirmar: Deus é um só, eu sou eu. Lembrei da sua filha, eu sou eu. Porque, em síntese, foi o que ele disse a Moisés lá no monte, né? Moisés preocupado para ter que avisar o Egito que Deus mandou libertar o povo de Israel, e no Egito tem um montão de deuses. Aí Moisés, mas quando eu chegar lá e vão me perguntar quem é que me enviou, o que eu vou dizer? Qual o nome que eu vou falar? Aí então ele diz: eu sou, me enviou a voz. Ou seja, eu sou, os outros não são. Não precisa de um nome, aqui tem que ter nome, né? Se você tá homem, vai um monte olhar, mulher vai um montão olhar. Nós temos que ter nome, porque nós somos muitas. Mas Deus é um. Por isso o nome dele é eu sou, porque ele é e nenhum outro. Agora, como ele é Deus é que nós estamos estudando. Como ele se revela sendo Deus, isso é que nós estamos aqui examinando segundo as Escrituras. 32, 39, então, dentro do canto de Moisés, ele diz: vede agora que eu sou. Eu somente e mais nenhum. Vede agora que eu sou, eu somente e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Deus é um ou não? Ninguém é que pode pensar diferente observando esses textos. Que Deus fala de si, é Deus que está falando de si mesmo. Isaías 43, versículo 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Irmão, é para saber, crer, entender o que, como ele é, o que ele é, para que entendais que eu sou, diz o Senhor. O que nosso entendimento precisa? O que nós precisamos entender com a nossa mente? O que, graças a Deus, já nos foi revelado, que há um só Deus. Outra passagem, agora no Novo Testamento, Efésios 4, versículo 6. Efésios 4, versículo, estou jogando. Eu estou preocupado que já foram 50 minutos, irmão.
assim, eu não queria pular nenhuma passagem. As coisas são tão importantes, mas eu estou vendo que foi. Novo Testamento, Efésios 4, versículo 6, revelação dada a Paulo: a um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aquilo que a mamãe falou. Age por meio de todos, é Pai de todos, está em todos. Há um só Deus. Não postas essas passagens, algum de nós teria a ousadia de falar que tem 3 deuses? Por exemplo, é um negócio difícil de explicar. Os mormons, por exemplo, falam logo que tem 3 deuses e acabou. Para eles são 3 deuses e pronto. Resolveu o problema. É isso que é heresia. Isso que é heresia, porque uma verdade é há um só Deus. Outra verdade, o Pai é Deus, ou seja, e são 3 pessoas distintas. Não separadas, mas distintas. Ah, eu não posso entender. Mas é a revelação que eu tenho. O que é heresia? Escolher uma verdade e adaptar a outra. Então, os mormons são hereges. Eles falam logo que tem 3 deuses e acabou o assunto. O testemunho é de Jeová. Ele fala que existe Deus, Jeová, eu concordo que existe mesmo, e que Jesus é um Deus menor, inferior. Então já são 2 deuses, já é deísmo. É outra heresia. Porque se ele é Deus, ele é Deus, não pode ser menor. Mas a gente não vê que fala de heresia, né? Vamos ver agora aqui, irmãos. Gênesis capítulo 1, versículo 1, eu citei aos irmãos que a palavra Elohim, ela é plural, mas ela por si só, ela não é conclusiva. Nós também lemos em Deuteronômio capítulo 6, 4, ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. E esse único, a palavra para ele é uma unidade composta. A diferença de unidade composta para simples. Quando Deus fala, por isso deixará o homem, seu pai, sua mãe, unir-se-á uma mulher, e serão ambos uma só carne. É a mesma palavra que está aqui no ouve, ó Israel. São 2, no caso do casamento, que formam uma unidade. Quando lá no Egito José interpretou os sonhos do faraó, vocês se lembram dos sonhos do faraó? O faraó sonhou primeiro, não sei qual foi a ordem certa, né? Mas ele sonhou com um monte de vaca gorda, muito gorda, e um monte de vaca magra, muito magra. E ele sonhou com um monte de espiga gorda, bonita, e um monte de espiga miudinha, seca, mirrada. Ele teve 2 sonhos. E José foi chamado a interpretar. Lembram que ele queria que ele era muito esperto, sabia que se falasse as coisas para os sábios iam inventar uma interpretação e falar para ele. Eu quero que vocês me contem o sonho também. Se vocês tiverem a revelação, vocês vão ser revelados de tudo, do sonho e da revelação. E ninguém conta, é impossível. Só aquele que sonda as mentes podia saber. Então, José é chamado, José fala o sonho. E José, quando cita, ele fala, os sonhos, ó faraó, é um só. É a mesma palavra de Deuteronômio 6,4. É uma unidade composta. Ele tinha vários sonhos que diziam a mesma coisa. Homem e mulher se unem, formam uma só coisa, uma unidade, mas é composta. Mas existe uma outra palavra para unidade absoluta. Quando Abraão leva Isaac para ser imolado, Deus deu a ele uma ordem. Toma teu filho, teu único filho. E ali a palavra, se eu não me engano, é Ahed e Ahed,
E a rede é para unidade composta, a rede, unidade absoluta. E a palavra aqui, para o caso de Isaac, de Abraão levar Isaac, era unidade absoluta. Sabe por quê? Porque só tinha um Isaac. Só tinha um Isaac. É uma unidade absoluta. Então, por que você não colocou essa mesma palavra que ouve, ó Israel? O Senhor é o único Deus. Por que você não colocou uma unidade absoluta? Esse texto também, irmãos, por si só não é conclusivo. Como não era conclusivo o primeiro. Mas eles vão nos dando indícios. Vão nos fazendo pensar que Deus quer falar alguma coisa através disso. O Espírito Santo que inspirou os autores da Bíblia, ele não se engana. Ele não escolhe aleatoriamente palavras, mas significa... Não, irmãos. É meticuloso. É detalhista. Cada coisa feita pelo Espírito Santo é exatamente aquilo que ele quis expressar. Gênesis capítulo 1, versículo 26 tem uma outra coisa curiosa. Vamos dar uma olhadinha em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Notem bem, em nenhum momento eu estou aqui dizendo que Deus não é um. Deus é um. Isso tem que estar fundamentado em nossos corações, irmãos. Deus é um, não há outro. Mas olha o que Deus, esse único Deus, fala de si mesmo. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Olha essa nossa imagem. Olha, não só o façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Irmãos, com quem Deus falava? Irmão, tinha os anjos lá. Algum de nós foi ver a imagem de anjo? Foi feita a imagem de Deus. Os anjos são a imagem de Deus? Não. A imagem de Deus é o Filho. Quem quer ver o Pai, vê o Filho. Viu o Filho, viu o Pai. Não é verdade, minha filha? Viu o Filho, viu o Pai. Ele mesmo falou, né? Aquele que vê a mim. Deus fala que ele é a expressa imagem de Deus. O que é imagem, se não algo que a gente possa fazer? Como é que se vê Deus? Eu lembro que tem um texto em Êxodo, não me recordo, talvez você lembre, ajuda a gente se você lembrar, que Moisés pede para Deus deixar ele ver. Eu quero te ver. Êxodo 3. Vale a pena ler, irmão, Êxodo 33. Eu acho que eu vou achar rápido aqui. Isso mesmo, rapaz, eu queria ser assim. Mas já fiquei velho, até hoje não sou assim, não vou ser mais. Êxodo capítulo 33, a partir do versículo 15. Agora vocês vão ficar confusos, é de propósito que eu quero fazer isso. Foi? Todo mundo achou? Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Ou seja, o que nos difere dos demais é que nós andamos com Deus. Disse o Senhor a Moisés, farei também isso que disseste. Vou andar com vocês. Porque achaste graça aos meus olhos e eu te conheço pelo teu nome. Então disse Moisés, rogo-te que me mostres tua glória. Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor.
terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. O Novo Testamento confirma, diz que homem nenhum jamais viu a Deus. Mas em seguida fala como é que seria Deus. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa senda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Então não se pode ver Deus. Ainda que ele se revele em sua glória, Moisés não poderia ver. Está certo isso? Tá. Moisés viu Deus? Porém, no mesmo capítulo, voltemos ao versículo 11. Pouquinho antes. Aí vocês vão decifrar para mim, eu vou querer entender isso. Está na mesma página, todo mundo já achou, né? Versículo 11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Falava Moisés como eu estou falando com o Fábio, ó. É face a face. Falaram contigo também. Como qualquer um fala a seu amigo. Então, irmãos, há um plano em que Deus não pode ser visto. Ninguém viu o Pai. Mas é um plano em que nós temos intimidade e comunhão com Ele e falamos com Ele face a face e diante de nossos olhos Deus se torna visível. Quem vê o Filho vê o Pai. Ele é a expressa imagem do Deus. De qualquer modo, a gente não vai poder explicar isso, irmão. Não tem outra pretensão. Eu não quero estragar isso que eu me propus a defender. Outro versículo. Já falamos em Gênesis 26, né? Façamos o homem conforme a nossa imagem. E nenhum de nós foi criado a imagem de anjo. Então, Deus não falava com anjo, falava com si mesmo. Vamos chamar de uma assembleia na Trindade. Deus se consultava a si mesmo a decisão que ele ia tomar. Se é que ele precisa disso, irmão, porque eu acho que nem isso ele precisa. Eu acho que as decisões a serem tomadas, Deus as tem desde a eternidade. Vamos falar um pouquinho então sobre essa distinção, como ela começa a ser apresentada. Eu falei que a revelação que tinha no Antigo Testamento, muito provavelmente, por causa do excesso de povos politeístas em volta, e Deus tinha que se diferenciar desses, para que Israel jamais fosse um triteísta, então Deus se expressa ali, expressamente, um único Deus. Mas deixa indícios de como é esse Deus único. Aliás, é tão único, não, mas tão único, que é o único Deus que subsiste eternamente em 3 pessoas. Vocês já viram isso em algum lugar? Vocês já ouviram alguém falar de algo assim? Isso torna o nosso Deus ainda mais único ainda. Porque sendo 3 pessoas. João capítulo 8, versículo 17. Essa revelação do Deus triuno, creio que a gente vai ver um pouquinho ainda adiante, alguns no Antigo Testamento, mas ela só é trazida à luz a partir da vinda de Jesus. Porque vendo que Ele é Deus, as pessoas começam a falar, mas ninguém viu a Deus. Mas não se pode ver a Deus. Como que nós estamos vendo? E Tomé fala, só creio se puder colocar a mão no escudo, no lado dele. E aí Tomé fala, Deus de mim, Senhor de mim. Mas como que Jesus pode ser Deus se Deus é o Pai? Então essa revelação começa ali a tomar forma. Então agora nós estamos vendo que
pelas palavras de Cristo e pela corroboração de que Ele é Deus, começamos a ver que há duas pessoas nessa divindade. Já sabemos que o Pai é Deus, e sabemos há muitos séculos, né? Porque os apóstolos e profetas falaram disso no passado, mas agora vemos que o próprio Filho tem se revelado. Então, essa revelação da Trindade começa ali a tomar forma. João capítulo 8, 17. João capítulo 8, versículo 17. Eu acho que em Lucas, isso está errado mesmo. Agora sim. Jesus estava debatendo com alguns religiosos judeus que acreditavam que o testemunho dele era falso. Então, a lei dos judeus exigia testemunhas para desconfirmar alguma coisa. Não pode ter a palavra de alguém, não pode ter valor se não tiver o testemunho de outro. Então Jesus fala, bom, versículo 15, vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu julgamento, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só. Ih, rapaz, já não é só mais um. Porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Então não é um só, esse um foi enviado por outro. É o que eu falei a princípio, essa revelação dessas duas pessoas começa a tomar forma. Versículo 17, vamos confirmar se é verdade? Tem que ser testemunha que ele diz que ele está falando verdadeiro. E aí ele invoca o testemunho. Também na vossa lei está escrito, está em Deuteronômio 17, versículo 6, Deuteronômio 19, versículo 15, irmãos. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo. Opa, estamos aí a primeira a testificar. Falta um, né? E o Pai que me enviou também testifica de mim. Então o Filho não é o Pai. O Filho é alguém que foi enviado pelo Pai. Então, tanto são duas pessoas que ele invoca a lei que exigia o testemunho de duas pessoas. Se a lei não exigisse o testemunho de duas pessoas, se quiserem anotar, realmente o tempo... Acho que vocês se contam até a noite, e aí amanhã eu vou embora. Mas se não fosse exigível pela lei o testemunho de duas pessoas, não teria lógica o Senhor citar a lei e invocar o testemunho dele e do Pai. A revelação de que o Deus único não é um Deus solitário começa a tomar forma. João, capítulo 14. A partir do versículo 15, na verdade 15, 16 e 17, e aí nós vamos ver essa forma começa ainda a avançar um pouco mais, ainda que ali ele cita duas testemunhas, né, ele e o Pai, mas adiante ele fala assim, e o Espírito Santo também testificará de mim. Então ele fala de uma terceira pessoa que dá testemunho acerca dele. Agora João 14, 15, 16, 17, agora está os três juntos, vamos ver. Se me amais, guardarei meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai. Acharam um? Muito bem, eu rogarei ao Pai. E Ele vos dará... Aliás, fala, volta. Eu já achei dois. Eu, aquele que fala, rogarei ao Pai. Aquele que fala, vai falar com alguém. Agora sim, irmãos. E Ele vos dará outro Consolador. Vamos guardar essa palavra outro, a fim de que esteja para sempre convosco.
Em seguida ele vai mostrar quem é, né? Esse outro Consolador é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. O mundo não pode, por isso a treva nós recebemos, por isso andamos na luz de Deus. Mas muito bem, por que ele fala de outro Consolador? Bom, primeiro porque se é outro já não é o mesmo. Então ali tem, ele vai pedir ao Pai e o Pai enviará um outro Consolador. Essa palavra Consolador ali aparece apenas 2 vezes no Novo Testamento. Uma é aqui. E a outra é na carta de João, acho que é 1 João, capítulo 1, quando chama de advogado. A palavra é paracleto. Alguns falam paráclito, não faz diferença. Para nós não importa muito a pronúncia, mas a palavra é paracleto. E é ajudador, advogado, conselheiro, consolador. Lá em 1 João, traduziram por advogado, mas aqui por consolador. Então lá em 1 João, quem é o consolador? A palavra é sobre pecado. Meus filhinhos, não pequeis, mas se algum de vós pecar, temos um advogado para com o Pai. E ele fala quem é, vocês lembram? Não lembram, vamos ter que ler então. 1 João, capítulo 1. Versículo 9. Não é isso. É capítulo 2, versículo 1. Primeira de João, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. E aí ele vai dizer quem é. Jesus Cristo, o justo, que é a propiciação pelos nossos pecados. Então aqui, em 1 João, o Paracleto, o Consolador, é Jesus. Mas aqui no Evangelho de João, em que quem está falando é Jesus, é outro Consolador. Por que é outro, irmão? Entende agora por que é outro? Porque ele, Jesus, é o Consolador. Está lá em 1 João. Ele é o Paracleto. Mas seja, quando esse Paracleto, esse Consolador, falar com o Pai, vai ser para o Pai enviar outro Consolador, que não é esse que está falando, é outro. E ele define o Espírito Santo, que o mundo não pode receber. Está claro essa parte? É possível ver aqui que o Filho vai rogar ao Pai que envie um outro Consolador, que não é ele, mas é outro. E que nós temos aqui uma revelação que os judeus não tiveram, irmãos. Eles creem na mesma coisa que nós cremos, na unidade divina. Só há um Deus. Mas essa revelação, essa luz só veio brilhar quando brilhou o sol da justiça. Eles andavam numa iluminação tênue. Eles andavam na revelação dos profetas. Nós andamos na revelação do Filho de Deus. Guiados pelo Espírito Santo da promessa, que nos faz recordar as coisas que o Filho nos falou. Olha como é maior a revelação que nós temos. Não tem como hesitar em crer nisso que recebemos do Filho de Deus. Tem uma série de versículos ainda que mostram sobre indícios dessa pluralidade, né? Por exemplo, quando desce para, no caso da torre de Babel, que ele desce, vamos, qual o verbo que está lá? Desçamos, confundamos. Quem, irmãos? Com quem Deus toma conselho, irmão? É consigo mesmo, é com a eternidade. Essa plena comunhão de 3 pessoas que busca sempre o interesse do outro, que busca sempre um amar ao outro. Voluntariamente o filho se coloca como submisso ao pai, subordinado. Ele voluntariamente se faz subordinado ao pai
para que nós pudéssemos ser salvos. E também voluntariamente o Espírito Santo glorifica o Filho. Irmão, é a plena comunhão em si. Nenhum deles está preocupado com a sua glória pessoal, mas cada um deles está manifestando a glória de Deus. Vamos encurtar aqui 2 versículos só para mostrar a divindade de cada uma das pessoas, porque eu queria muito falar sobre Isaías capítulo 6. Então, sobre a divindade do Pai, nós lemos em João capítulo 20, versículo 17, uma expressão do Senhor Jesus. João capítulo 20, versículo 17. O Senhor ressurreto, né? Ele aparece a Maria Madalena. E ela tinha ido visitar o túmulo, estava chorando, porque não achou o corpo. O corpo não estava ali, levaram meu Senhor. E quando Jesus fala com ela percebe quem ele é. Tanto percebe que ela fala, mestre. Ela fala na língua hebraica, mestre. E o Senhor fala com ela. Versículo 17. Tudo certo aí? Recomendou-lhe Jesus, Madalena, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e dize-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Jesus está falando que o Pai é Deus. Uma outra coisa muito importante na Trindade é que nenhuma dessas 3 pessoas, é que quando cada uma dessas pessoas se refere a outra pessoa, ela chama de Deus. Aqui o Filho falando que o Pai é Deus. Mas quando o Pai fala com o Filho, ele fala, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a todos os teus companheiros. O Pai chama o Filho de Deus. O mesmo acontece em relação ao Espírito Santo, irmãos. Não há uma usurpação, por assim dizer, não teria nenhuma chance, não seria Deus, né? Mas não há nenhuma usurpação de glória ou de poder de outra coisa qualquer. Se houve subordinação, foi por nossa causa, foi por causa da nossa salvação, e foi voluntário. O Pai não impôs ao Filho ser subordinado, irmãos. E aí, todo mundo fala, você também fala, primeira pessoa, terceira pessoa, mas eu já não falo mais. Eu já não falo mais primeira, segunda, terceira pessoa, porque parece que dá a ideia que nós estamos colocando em posições e não tem posição. Não tem problema falar, não receba como crítica, não é. É uma coisa minha. Não há posição, irmãos. É um só Deus. Cada um deles é um único e mesmo Deus. Amém. O outro versículo acerca do Pai está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Também se fosse para adulto, bastante para suportar. Mas não é, varão, de verdade. E aqui é Pedro, né, que andou com Jesus, um dos discípulos, portanto é reconhecido na fé apostólica, a sua palavra é canônica, e Pedro fala, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E outras coisas que vêm a seguir, mas o foco que nós damos é o que Pedro fala acerca do Pai de Jesus Cristo.
Deus. Irmão, o Pai é Deus, é inegável. É Deus na revelação do Antigo Testamento, é Deus na revelação neotestamentária. O Pai é Deus. A divindade do Filho, João capítulo 1, versículo 1, nós vimos no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, então é Deus com Deus, Deus criando, sendo Deus e criando todas as coisas. João capítulo 20, versículo 28, aquela passagem de Tomé, até com a Bíblia aberta em capítulo 20 aí, né? 20, versículo 28, a gente já sabe que Tomé havia duvidado, todo mundo trancado no cenáculo, até Jesus trancado na sepultura, mas isso foi na sexta-feira, né? E agora está todo mundo trancado, apavorado no cenáculo, Jesus aparece lá, mas Tomé não estava, Pai seja convosco. Na semana seguinte, Tomé duvidou, agora Tomé vai falar. Senhor meu e Deus meu. Irmãos, a confissão de Tomé é extremamente importante. Porque não é, João 20, 28, não é a confissão de um crente. Ele não tinha crido, irmão. Ele duvidou da ressurreição. Só creio, eu creio, mas tem condições. Se eu colocar a mão nos furos das mãos no lado dele. Que fé é essa? Que fé é essa que me impõe condições? Não é que ele seja um incrédulo, não é questão de incredulidade. Mas ele estava querendo entender aquilo que ele cria. Não sei. Mas ele aqui creu. E essa confissão agora que Tomé faz, sendo alguém que há uma semana atrás desconfiou, e a confissão é: Senhor de mim, Deus de mim. Aí Deus fala para ele: não é porque creste, mas bem-aventurados somos nós, irmão. Aí o Senhor fala de vocês aí, ó. Que não viram, mas creram. Aí no sobre o Filho nós temos Romanos, muito importante, Romanos, capítulo 9, versículo 5. Ele começa, é melhor para entender o versículo 1, a afirmação está no 5, mas a apresentação de Cristo como Deus é anterior. Por isso, a partir do capítulo 9, a partir do versículo 1, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. É aquela confissão que também é feita de que o Espírito testifica com o nosso Espírito. Paulo está aqui mostrando como é que isso funciona. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertencentes à adoção, à glória, às alianças, à legislação, o culto, às promessas. Deles são os patriarcas e também descende deles Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. O que ele é sobre todos? Jesus Cristo, homem, é segundo a carne. Descendente dos judeus, Jesus Cristo, homem, Jesus Cristo, segundo a carne, é Deus bendito para todos. Irmãos, o Filho é Deus. Nós separamos duas escalas, né? Duas aqui acerca da divindade do Espírito Santo. Uma muito conhecida, Atos, capítulo 5, versículos 3 e 4, é aquela passagem de Ananias e Safira. E mais uma vez, irmão, no testemunho de Pedro, canônico, um testemunho apostólico, capítulo 5 de Atos, versículos 3 e 4, a comunhão estava tão no Espírito que os irmãos se desprendiam de suas propriedades, serviam uns aos outros, viviam numa comunidade, se não perfeita, mas uma comunidade como nunca mais tivemos nessa terra. Porque a comunhão deles era parte do pão, comunhão, oração.
Isso é o que fazia aquela comunidade funcionar. Mas sempre tem alguém que gosta de aparecer, né? Ou se o outro fez, eu vou ter que fazer também. Mas não precisa fazer completamente. A gente dá um jeitinho. Então, Atos 5, 3, 4 fala desses que quiseram dar um jeitinho. Porque eles venderam a sua propriedade, nós sabemos, retiveram uma parte e declararam uma parte que levaram aos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura não seria teu? Ou seja, você não era obrigado a dar nada. Vendido, não estaria em teu poder, não estava contigo dinheiro. Por que você vem me falar mentira? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens. Quem é o Espírito Santo para Pedro, irmãos? Por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Você não mentiu para homens, você mentiu para Deus. Quem o Espírito Santo é para Pedro? Para quem Ananias mentiu? A gente brincava antigamente, né? Perguntava assim, quem é a mulher que ficou viúva quase 3 horas? E aí as pessoas ficam, mas como é que pode ficar viúva só por 3 horas? Casou tão rápido assim? Não, irmão, ela morreu. Essa-feira. Ela ficou viúva quase 3 horas. Porque depois de Ananias foi a vez dela. E sabe por que eles morreram? Porque mentiram a Deus, mentiram ao Espírito Santo. Outro texto está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Também muito comum entre os cristãos. 2ª carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. E Paulo aqui usa uma expressão usual no Antigo Testamento. O Espírito do Senhor, que é uma referência ao Espírito Santo já na Antiguidade. Só não havia aquela compreensão, como a gente falou no princípio, né? Eles achavam que era uma parte de Deus que saía e voltava. 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Essa é a expressão no Antigo Testamento. Aí há liberdade. Irmão, o Senhor é Deus. Deus é Espírito. Qual é o Deus Espírito que Paulo está falando? O Espírito do Senhor. É o Espírito Santo que saía na Antiguidade, no Antigo Testamento, para desenvolver os vários serviços que Jeová lhe determinava. Ou que na Trindade ele sempre percebia ser relacionados a ele. Existem várias passagens, o caso da mãe de Ismael, aquela escrava de Sara, quando foi expulsa e ela sai, Agar, ela sai com Ismael e no meio do caminho ela se cansa, para chorar embaixo de uma árvore, se sentindo totalmente injustiçada, e aos olhos humanos foi mesmo. Porque ela era escrava, ela não podia decidir. Sara mandou ela ter atividade com o marido, e ela tinha filho, ela era escrava. E ela concebeu, coisa que Sara não conseguia. Ela não tinha como de ela ser estéril. Aos olhos humanos, ela foi muito injustiçada. Só que ela teve um menino, e Abraão, o pai, que pegou o menino, Sara começa a se sentir desprezada, porque vendo Agar, e aí Agar errou, que a sua senhora não podia gerar filhos e ela podia, ela passa a zombar da sua senhora, Sara. E aí Sara, aborrecida, manda a escrava embora. Isso criou uma confusão na mente de Moisés, de Abraão, porque ele estava tão feliz ele com o menino, filho dele, né? Crendo que era a promessa de Deus, era aquele menino, mas não era.
E ele vai tomar conselho com Deus e Deus fala que ela tinha razão. Era mais ou menos assim, você não deu ouvido a ela quando ela te ofereceu a escrava? Eu tinha prometido que você ia ser pai, mesmo que fosse impossível. Quando eu falei isso, Sara, além de ser estéril, já não tinha mais condição, já não menstruava mais. Quando eu falei isso, não tinha como... Ela riu de mim, eu falei que ela ia ser mãe. Mas vocês quiseram dar um jeitinho. E ela colocou a H. Você não ouviu ela? Então agora ouve de novo. Lança fora a escrava. E aquilo doeu muito em Abraão. Porque ele amava o menino. Mas voltando para H, quando ela está lá, se sentindo injustiçada embaixo daquela árvore, vocês sabem quem aparece para consolá-la? Jeová Sabaote, Yahvé Sabaote, o Deus dos exércitos, irmão, aparece, consola ela. Como é que a gente sabe que era ele? Porque ela chama ele de Deus. E ele aceita. Era ele mesmo. Jesus pré-encarnado, o nosso Consolador, o nosso outro Consolador, consolando aquela mulher que foi expulsa lá da casa de Abraão. E tem várias outras passagens. Tem Isaías 48, versículo 6, em que Deus falando, fala que Deus o enviou a mim e ao seu Espírito. Isaías 48. Mas isso estava fechado. De alguma forma, isso estava obscuro na mente do povo judeu. E eu creio que propositadamente, para que eles não se tornassem como os seus vizinhos, um povo politeísta. Deus, para preservá-los, não lhes deu a plena revelação. Bom, mas falamos de Isaías, nós não vamos ler. Eu acho muito importante falar sobre isso, Isaías capítulo 6. Vocês estão cansados? Ou suportam mais? Eu acho que 15 minutos, suportam? Então vamos lá, dever de casa. Eu passei um dever de casa ontem. Quem fez o dever de casa? A pergunta para hoje é: quem Isaías viu? Eu podia ter feito duas, né? Eu queria perguntar quem Isaías viu e quem falou para Isaías. Eu perguntei só quem ele viu, mas hoje nós vamos ver tudo isso aqui. Bom, vamos seguir. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. E aqui eu quero lembrar mais uma vez a importância de uma boa Bíblia, né? Porque o Senhor aqui é Yahvé, perdão, irmãos, tá? O Senhor aqui é Adonai, o Deus Todo-Poderoso. Isaías está dizendo o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Todo-Poderoso assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Lá no início da caminhada cristã na Assembleia de Deus, os irmãos falavam que era uma referência à Trindade. Mas eu, em minha mente investigativa, não recebia isso. Pensava assim: é só uma
reafirmação de que Deus é santo. Mas eu não discutia com os irmãos, eu aceitava o que eles diziam, só que no meu íntimo eu não tinha como tal. Isso mudou, irmão. É uma referência à Trindade. Mudou porque agora é? Não. Mudou o meu conceito, porque eu mudo. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E aqui é Yahvé Sabaoth. Na Bíblia da Testemunha de Jeová, na Torre de Vigia, é Jeová, tá? É Jeová no versículo 1 e é Jeová no versículo 4, eles não fazem distinção. Daqui a pouco eu explico por quê. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou minha boca e disse, eis que ela tocou teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Esse é o texto que nós vamos encontrar no Novo Testamento daqui a pouco. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, agora irmãos, vai e diz a este povo, ouvi e não entendais. Vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se convirta e seja salvo. Então disse eu, até quando, Senhor? Ele respondeu, até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes das casas, e fiquem desoladas, as casas sem moradores, e a terra seja de toda assolada. Então, o nosso texto, irmãos, ele ouviu o Senhor falando. Diz-lhes, ouvi, e não entendei. Vede, e não compreendeis. Segundo o que nós lemos Isaías e a revelação que ele tinha, ele viu o Deus Todo-Poderoso. Mas nós sabemos que homem nenhum jamais viu a Deus. Quem vê a Deus é porque viu a pessoa de Jesus. Nós sabemos isso porque isso é o que o Novo Testamento nos revela. Mas a revelação que ele tinha, ele ficou tão surpreso que ele achou que ia morrer. Não é isso? Sou um homem impuro, de lábios impuros, vivo num povo de impuros lábios, no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram. E a Yahvé Sabaoth, vou morrer. Então o pecado dele foi perdoado, a iniquidade foi tirada, e ele recebe a mensagem. A primeira vez que eu ouvi isso, essa passagem, eu ouvi do pastor Paulo Romero, Igreja da Trindade de São Paulo. E ele conta que ele também conta que ele aprendeu em um comentário bíblico alemão, havia sido traduzido para a língua inglesa, e foi lá que ele viu essa referência. Depois que ele ouviu isso, uma vez andando no metrô em São Paulo, ele sentou ao lado de uma senhora que estava lendo a Bíblia da Sociedade Torre de Vigia, e aí ele se lembrou. E aí ele falou com ela assim, olha, eu tenho uma dúvida. Será que você poderia me ajudar? Eu estou vendo que você lê aí. Ela, tá, pode, tem. Ele, minha dúvida está em João, capítulo 12, versículos 35 a 41. Vamos ler. João 12, 35 a 41. Mais uma vez os judeus contendiam com ele, né, por não querer aceitar a revelação que ele trazia, e respondeu-lhe Jesus, ainda por um pouco a luz está convosco, andai enquanto tendes a luz, para que as trevas
não vos apanhem, e quem anda nas trevas não sabe para onde vai. É Jesus que está falando. Enquanto tendes a luz, crede na luz para que vos torneis filhos da luz. Ponto. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Essa expressão, Jesus disse essas coisas, já é do narrador. É de João. Vocês entenderam? O que Jesus disse? Enquanto tendes luz, caminhar na luz e tal. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Embora tivesse feito, quem fez, irmãos, tantos sinais? Isso, estamos falando de Jesus. Embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Em quem que eles não creram? Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz, ainda não é a nossa, mas está aqui, Senhor, quem creu em nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Por isso Isaías disse ainda. E agora vocês vão se lembrar. Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Irmãos, quando que isso foi dito? Isaías escreveu isso lá no capítulo 6. Lembra que nós lemos agora? Ele escreveu no capítulo 6 as palavras que ele ouviu de Yahvé Sabaoth. Não é isso mesmo? O Deus Todo-Poderoso. O Deus dos exércitos. Ele ouviu o Deus dos exércitos. João continua falando. Isso disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Então, quando Isaías falou aqui, isso que nós lemos no capítulo 6, ele falou porque viu dele quem, irmãos? A glória dele quem que Isaías viu? Não tenham medo, irmãos. João está falando de Jesus. Aquela glória, aquela revelação. Porque olha só, a palavra glória é isso, é revelação. Deus se revela. Isso é glória. Cada uma das revelações do Senhor é glória. O que a glória de quem Isaías viu? De Jesus. De quem que ele falava? De Jesus. Esse é o entendimento de João, irmão de João, apóstolo do Senhor. João é um dos 12, irmãos. Além de apóstolo, é canônico. E João está falando que Isaías falou, cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, não entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. De algum modo, Deus cegou propositadamente os olhos, fechou o entendimento daqueles que tinham olhos para ver e se recusavam a enxergar, tinham ouvidos para ouvir e se recusavam a ouvir. Então Deus expressa aqui por João como Jesus fala para Isaías que iria fazer isso. Porque uma vez que nós pecamos involuntariamente, por termos desconhecimento, é pecado, deve ser julgado. Mas uma vez que temos consciência do pecado e pecamos deliberadamente, que esperança pode haver para nós, irmãos? O pecado voluntário, aquele que se põe a serviço do pecado. Então, para que sejam disciplinados por seus atos, Deus tira-os o entendimento. Segundo João, quem falou com Isaías? Quem Isaías viu? E aí o pastor Paulo Romero falava, a minha dificuldade aqui, ó. Aqui fala, era Jesus. Mas Isaías fala que foi Jeová. Ele usa Jeová porque eu li a Bíblia e a dirigia. E para os russelitas, Jesus não é Deus. É um Deus.
No próximo período, pretendo falar sobre isso. Aí ela, eu também não estou entendendo isso, mas vou falar com o ancião para ele me explicar, e depois que a gente se encontrar eu explico para o irmão. Aí ele, mas calma que vai piorar. Atos capítulo 28. Porque Isaías fala que viu Jeová. João diz que Isaías viu Jesus. E agora vem Paulo, né? Paulo estava preso. Era uma espécie de prisão domiciliar. Foi permitido que ele ficasse numa casa e lá ele podia receber as pessoas e continuar falando da fé que ele tinha. Atos 28, versículos 23 a 27. E Paulo podia ficar lá e as pessoas iam. Alguns líderes judeus, então, foram ter com Paulo. Versículo 23. Havendo eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, eles fizeram uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-lo a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que Paulo dizia. Outros, porém, continuaram incrédulos. E, havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e dize-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente, fechando os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Irmãos, quem diz esse texto? Esse texto é o mesmo que Isaías cita no capítulo 6. E vem agora Paulo, com autoridade apostólica, canônico, e fala, olha, não foi nem Jeová e nem Jesus. Quem falou isso aí foi o Espírito Santo. Algum de vocês se atreve a explicar? Não, irmão, nós não fomos chamados a isso. Fomos chamados a crer. Se eu hoje for afirmar a minha convicção, Isaías viu a Trindade. Ele fala isso quando ele diz que viu o Todo-Poderoso. Isaías conhecia um Deus único, embora fosse uma unidade composta, mas era um Deus único. E ele expressa, esse foi o Deus que eu ouvi. Esse foi o Deus que eu vi. As palavras que eu ouvi disse para vocês é que vocês vão ver e vão ouvir e não vão entender coisa nenhuma, porque ele cegou o vosso entendimento. Porque vocês perderam o tempo de ouvir e de ver. Irmão, Deus viu o único Deus. O único Deus falou com Isaías. Isaías viu o único Deus. O único Deus falou com Isaías. E esse Deus, segundo o testemunho bíblico, segundo o que nós podemos ler nesses versículos, esse Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Toda a revelação que nós temos de Deus é fruto da obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor nos dê graça para que a gente possa tão somente receber essa verdade e aprender com ela. Aprender com esse Deus que se revela a nós dessa maneira. Deus único. Deus de amor, eternamente amor. Bondade, eternamente bondade. Salvação, eterna salvação. Comunhão
E se Deus é a nossa comunhão, é uma eterna comunhão. Estudando graça, no próximo período eu queria falar sobre o desenvolvimento da doutrina. Vamos orar.